Bom, aqui é o Camáfia e eu tô aqui com meu amigo Song, prazer. Então primeira coisa que eu preciso falar, como eu já tinha postado um vídeo antes, algumas coisas vão mudar no canal. Vai deixar de ser um canal voltado para conteúdo de memes e essas coisas assim, para ser voltado a ser um conteúdo de podcast, com vídeos de longa duração e tudo mais. E é isso, o canal vai deixar de ser o que tinha feito antes, por causa que, mano, faz tanto tempo que eu não posto, faz tanto tempo. Diversas coisas aconteceram nos últimos anos, assim. E, bom, é isso. E também porque você tem o interesse, né, de mudar o conteúdo do canal pra algo diferente. Sair um pouco do meme. Sair um pouco dessa coisa aqui. E também para dar um pouco mais de visibilidade pro canal. Já que temos 600 e pouco inscritos, que vieram por causa do em si do shitpost e tudo mais. Mas inclusive, é isso. deu até que bastante certo se não fosse por copyright. Se não fosse por copyright e outras coisas, daria mais certo ainda. Mas eu agradeço por tudo e pelos inscritos em si, mesmo que não tenha postado muito conteúdo nem nada, mas eu agradeço por esses 618 mais ou menos inscritos. O YouTube é meio bugado, às vezes ele mostra um número, mas na verdade é outro, às vezes é mais, também, às vezes é menos. E é isso. Para começo de conversa, o reboot, nosso podcast. Vamos começar a conversar sobre coisas aleatórias do nosso dia a dia e outros assuntos. Como nesse próprio podcast aqui, vamos conversar sobre RPG. Isso, a temática, né? A temática é RPG, que no último ano a gente foi introduzido realmente à mesa de RPG, graças ao nosso amigo Eric, que era um companheiro de escola, um grande amigo. Bom, mas aí eu vou deixar que o Song explique mais ou menos aí, porque faz tempo que a gente começou também. Parece que não, mas faz um tempo já. Tipo assim, faz um tempo porque a gente se introduziu nesse meio do RPG há o quê? Um ano mais ou menos? Um ano e meio? Fez um ano esse mês. Esse mês, né? Esse mês, um ano. Esse mês, um ano. Só que aconteceu tanta coisa, a nossa experiência foi tão boa com o RPG, que parece que a gente já tá em uns bons anos. Porque, principalmente porque a gente se diverte muito e o RPG tem essa coisa de desenvolver os seus personagens, a entidade deles. Então acaba que a gente se diverte muito. E a gente queria passar isso pra você que tá escutando também, né, que veio nesse vídeo. Ainda mais, principalmente pra você que não sabe como é jogar, né. Às vezes a pessoa tem medo de se introduzir nesse meio, ou às vezes tem vergonha, porque tem que interpretar o personagem, né? Tem que fazer um monte de coisa e é muito complicado o sistema, porque tem muitas coisas complicadas. Mas até que não é tão complicado assim o RPG em si. Claro, tem um sistema, tem regras, tem coisas que a gente tem que seguir. Mas o RPG é voltado em si pra diversão, tá? É mais entretenimento, claro que tem os que seguem mais profissionalmente, mais sério assim, como o próprio RPG do Selbit, Ordem Paranormal, que é um estouro. Então, que é o mais famoso nacionalmente do Brasil aqui. E a gente foi introduzido pelo nosso, como a gente disse antes, o nosso amigo Eric. Eu, claramente, não sabia quase nada de RPG de mesa em si, mas só de RPG de jogos em si. Já sabia um pouquinho só voltado a jogo em si, mobile, computador, PC e tudo mais. RPG, jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos do que RPG de mesa. Confesso que tive um pouco de receio, sei lá, talvez porque timidez e tudo mais. Claro, é sempre difícil quando a gente começa algo novo. Ainda mais que envolva interpretação, né? E por causa dos amigos em si, foi uma experiência mais agradável até. Nossa primeira mesa foi voltada a pirataria. Pirataria. É um RPG voltado à era pirata e tudo mais. O engraçado é que quase não foi pirata, né? Ia ser Velho Oeste, pelo que eu lembro. Ia ser Velho Oeste? Eu acho, ia ser Velho Oeste, a gente tinha mudado pra pirata. Tem a temática pirata em si. O mestre em si, o Eric, passou a instrução de como criar o personagem em si. A criação do personagem varia de muitas
questões dependendo do sistema, do um monte de coisa. Isso aí, inclusive, o nosso RPG, eu acho que foi bom a gente ter começado com aquele. Por causa que, assim, o sistema ele não era tão complicado, não era tão complexo assim. Uhum. Mas ao mesmo tempo tinha ali, ó, o básico do básico. Então a gente ia poder pegar a essência do que é jogar o RPG sem tanta dificuldade. Até porque um negócio que atrapalha as pessoas a aprender é o sistema, que aparenta ser muito complicado. Só que não é tão difícil quanto parece. Uhum. E também essa timidez, o nervosismo. Ou às vezes a pessoa acha que não tem, sei lá, qualidade pra jogar em si. tipo... Porque, que nem eu tô citando isso porque é importante você interpretar o seu personagem, dar uma personalidade pra ele, porque é o que faz dar vida ao seu personagem consecutivamente à história. Uhum. Então, assim, a gente fez aquele RPG de pirata e que alavancou pra gente. Depois desse RPG, né, tipo, quando começou eu já tinha um pouco de interesse. Eu já tinha assistido um pouco do Ordem Paranormal. Só que quando eu comecei a jogar, eu me animei de verdade mesmo. E até hoje, os personagens, coisa que eu nunca vou esquecer. a nossa primeira história, o nosso primeiro enredo dos personagens. Ranges, o Lobo, o Francis, o Jim. Nossa, cara. Foi uma grande experiência pra todos até. Nós dois principalmente, que a gente era iniciante nisso. Nossa, cara, eu não entendia nada. Eu assistia os vídeos do Selbit, da mesa dele, e eu até que entendia certas coisas. Não entendia o sistema, mas eu sabia que tinha que jogar um dado e tinha que dar um número bom ali, entendeu? Então, mas mesmo assim eu ficava meio perdido. E ter essa experiência, saber como é jogar, é muito bom. Ainda mais quando você pega o jeito, você se liberta da timidez. Aí você se desenvolve lá, você joga como um personagem em si, fazendo um personagem. Isso. O que é engraçado é que eu não podia falar. Fiz um personagem que praticamente era mudo. Digamos, não tinha boca. E deu bons momentos isso. Deu certos momentos muito desgraçados. Tipo tentar escrever com uma foice num papel. Foi incrível. Bom, depois dessa experiência com RPG de pirata, a gente teve outro mestre, que era o João. Isso. Nosso outro amigo que participa das mesas de RPG. E nessa aqui usou um outro sistema, que era com D6, né? Isso, era D6 também, que... Tinha uns negócios lá de D6 e tudo mais. E foi tipo um outro mar de experiência também. Tipo, sim. Foi uma outra realidade que a gente passou. Que a temática Velho Oeste já é um pouco... Já muda um pouco, tipo, porque quando eu penso em RPG, eu automaticamente assemelho a medieval ou muito fantasioso, né? Com criaturas mágicas e tudo mais. Mas vale ressaltar, foi muito bom você ter citado o RPG do João. Né? Eu vou falar do RPG e também a importância da variedade que tem o RPG. Porque você não precisa se limitar apenas ao que eu acabei de falar. Existe RPG de tudo. Até tudo. De Ben 10, sei lá, entendeu? Existe. Existe. Super-heróis. De muita coisa. Até coisas normais, literalmente. Sim. Coisas literalmente normais, do dia a dia. Ressaltando ordem normal. O Ordem Normal, que é muito bom, inclusive. É muito incrível. Feito pelo 61, com a participação do Phelps. E... Nossa, muito bom, velho. Coisas como esperar um ônibus. Como literalmente tentar tirar extrato do negócio do banco. Tipo, coisas normais do cotidiano, mas feito com a temática de RPG, usando o sistema de dados. Então, isso é muito bom, isso é incrível. Tipo, a variedade que pode ter. Uma ampla variedade de assuntos, temáticas, que pode variar desde o mais absurdo até o mais literalmente simples. E é tão empolgante você ver que o pessoal que tá jogando com você tá engajado no negócio. Isso que é literalmente interpretar o personagem. Sentir que você é o personagem. Você é aquilo. Com certeza, cara. E pra mim a graça do RPG
é fazer com pessoas que seja do agrado, uma boa companhia. Fazer bons momentos, por exemplo, tinha momentos que eram coisas um pouco mais sérias, a gente lutava realmente ali, planejava estratégia, só que também tem momentos que era farra, total. e querendo ou não, algumas coisas até mesmo faziam parte da história, mesmo estando entre brincadeiras, era relevante com a história. E aí voltando um pouco sobre o RPG do João, o RPG de Velho Oeste, cara, foi muito legal porque nesse eu pude planejar um pouco mais a história, no caso da minha personagem que eu criei, e é uma coisa interessante. Quando eu digo que você não precisa se limitar a nada, é literalmente isso. Você não precisa ficar preso em alguma coisa, em algum sistema. Você pode literalmente fazer, entre todas as aspas, né? Não pode sair coisa desconexa. O que você quiser. Eu criei a minha personagem, um amigo meu tava criando o personagem dele. E aí, a gente conversando falou, que tal a gente juntar as histórias e tudo mais? No caso, o meu amigo lá no RPG, ele é o meu pai. A gente tem uma história ali, de coisa de medicina e tudo mais. Então, nesse RPG eu comecei a me soltar um pouco mais sobre questão de criatividade. Ter criatividade, que é uma coisa muito importante no RPG. Com certeza. A personalidade do seu personagem, o estilo dele, que também é importante, pelo menos na sua cabeça, você poder visualizar ele como ele é, imaginar os cenários. Então, esses pequenos detalhes podem ajudar você a ter uma melhor experiência dentro do RPG. Tipo assim, quando você vai jogar o Tormenta. Vamos falar nossa sessão agora, que é a última que a gente tá jogando em si, com o mestre Eric. Nossa, tá muito gostoso jogar. Tormenta é mais um RPG de fantasia, né? Isso, um medieval fantasioso. É mais voltado a isso. Tem os equipamentos, tem a história principal que a gente tá seguindo. Claro, podendo se soltar um pouco durante toda essa história, assim. Coisas engraçadas acontecem. Coisas impossíveis também acontecem. E, né, é aquela coisa. Quando você vai jogar, tem a questão do dado. Eu vou falar isso mais pra frente, assim. Mas você tá, tipo... Às vezes você tá num momento crítico e que você precisa acertar pelo menos 2 no dado. E a desgrama do dado cai 1. Tipo assim, não caiu uma vez no dia. Você precisa de 2 pelo menos. E um dado de 20 lados cai 1. É incrível. É incrível. Realmente conta. Literalmente bastante, tá? Se fosse a sorte, a gente estaria em muitos apuros, tá? Nossa, cara. A gente joga o dado, D20, esperando realizar uma ação. E acontece o milagre de cair um número tão baixo que consegue destruir tudo. Literalmente. Um erro crítico, por exemplo. E o pior de tudo, não é nem isso. O problema é que essas coisas normalmente acontecem quando você está de frente para um inimigo muito forte. Então, situações aconteceram. Coisas maravilhosas, eu quase fui morto por um cachorro dos infernos. Só coisa boa. Só coisa contente, coisa alegre. E Naná, você quer falar sobre... Sobre o nosso em si? O nosso a gente vai citar um pouquinho mais pra frente. Você quer falar sobre... sobre o que em si? Como funciona a ideia de equipamentos, coisas do tipo? Tipo, não, você não precisa relembrar, mas tipo, como é interessante isso e como cada RPG pode ter sua própria mecânica. Então, basicamente é isso mesmo. Cada RPG tem os seus equipamentos, suas mecânicas em si, mecânica de equipamento para dano, equipamento para cura, sistema de loja. Muito importante. E, claro, variedades. E cada um tem sua certa coisinha simples. Tipo, você precisa... Dá um exemplo aí. Vamos supor assim, você tá com falta de dinheiro. Sim, sim. Tem um sistema que você consegue ganhar dinheiro fácil. Você faz um trabalho, você recebe o dinheiro. Tem isso. Tem. O nosso RPG teve isso, né? A gente já vai falar sobre o nosso que a gente criou, mas já
dando um spoiler sobre a economia e mercado do jogo, ela até que varia bastante, né? Demais. Porque o nosso RPG ele é um pouco mais elástico, mais eclético, sobre tudo. A gente literalmente não se apega a nenhum tipo de sistema. Mas assim, por exemplo, teve uma época que dentro do RPG eu tava precisando de dinheiro e eu fui numa lojinha de um cara e perguntei se podia trabalhar pra ele. No final não fui trabalhar porque ele falou que teria que trabalhar por um tempo. E eu fiquei com medo de ficar muito tempo lá e não desenvolver o RPG. Mas assim, funciona uma economia. Eu posso, por exemplo, tentar a sorte de encontrar algo precioso. Se eu quiser, assim, né? No meu caso não era muito recomendado, mas eu podia tentar dar uma roubadinha ali. Fazer um furto, fazer alguma coisa, você podia tentar. Podia tentar, ou literalmente qualquer outra coisa. Você tem alguma coisa no seu inventário que você não quer. Eu posso vender pra um NPC em si. Isso, sei lá, eu tô com um espelho antigo, meio rústico, mas pra mim, dentro do RPG, aquilo não faz nenhuma diferença. Eu posso vender por algum preço. Aí você ganha moeda em troca, E que com varia isso- também as moedas. Isso. Cada moeda em um RPG vai ser de diferente. Economia é um negócio bem da hora. Por exemplo, no Tormenta tem... Qual que é o nome do dinheiro lá? Tibárias, É Tibárias. Tem a de bronze, prata e ouro, né? Aham. A bronze vale 1, a de prata vale 10 e uma de ouro... Vale 100 de prata. 100 Não, prata? não, vale 100 de bronze. 100 de bronze. 10 de prata. E é bem interessante isso, essa jogada. Inclusive, agora falando de dinheiro, eu me lembrei do seu personagem dentro do Tormenta. Ah, é. Que, né, tem uma boa relação com o dinheiro. É claro. Mas é basicamente a classe em si. Dependendo do RPG, tem o sistema de classe, sistema de raça, sistema de muitas coisas. É tipo, o PDF em si Ele é bem gigante. extenso. Só que uma coisa muito importante é que você não pode se sentir intimidado sobre isso. Olhando, realmente tem bastante conteúdo, mas ter muito conteúdo não significa que ele é trabalhoso. Significa que ele tem qualidade. Bem, pelo menos na maioria das vezes. Significa que tem essa qualidade. O Tormenta 20, que eu, se não me engano, eu acho que é o mais recente, pelo que eu me lembro, que o Eric falou. Eu acho que é o mais recente que ele tá usando. Entendeu? É um ótimo RPG, muito bom pra você jogar com amigos. Eu não posso dizer pra vocês se é o melhor RPG pra começar, porque sinceramente eu tive uma boa experiência de início com um RPG que não tinha um sistema tão complexo. Mas talvez eu me desse bem também com uma Tormenta da vida, ou um Ordem Paranormal, até porque eu tenho paciência. Quando é um negócio que eu gosto, eu tenho paciência pra aprender. Isso daí vai de pessoa pra pessoa. Agora, tava querendo falar sobre sobre o nosso RPG. Nosso RPG, como você quer começar a falar sobre o início de tudo? Posso contar a história de como foi? Pode ser. Ó, você só me corrige se eu tiver errado. A gente tava voltando do mercadinho. A gente foi comprar pão. A avó dele tinha pedido pra gente comprar pão, a gente foi. Aí a gente tava... Antes disso, antes mesmo do negócio se iniciar, a gente tava nessa de... a gente fala um poder e tem que nerfar ele. Isso. A gente começou nisso, tipo... A gente dava um monte de poderes e cada um tinha que nerfar de um jeito. E foi nisso que eu tive a ideia. A gente falou assim, faz tempo que a gente não faz um RPG assim, com o pessoal em si. Que tal a gente fazer um nosso? Eu comecei. Você tá numa estrada, no meio do nada, e tá tudo escuro. Foi o início de tudo. Foi literalmente o começo do nosso. Onde ele não tinha praticamente nada. Era só o personagem e o caminho em si. E que inclusive, no começo mesmo, nem nome tinha, né? Foi planejar só depois. Nem tem nome ainda, tá se formando o nome. Porque do RPG nosso, né? Não, tô falando do personagem. Ah, tá. Do personagem. Literalmente não tinha nem nome, não tinha nem nada. Era só a pessoa em si, que era o personagem. O Felipe, né? Até então, depois disso, foi nomeado Felipe. E o começo foi um pouco perturbado, digamos assim, que a gente tava usando esse sistema improvisado. É porque, tipo assim, o nosso RPG, como pra quem já entendeu,
foi iniciado no puro improviso. Uhum. E que, inclusive, isso foi um detalhe que marcou o nosso RPG. Eu creio que, assim, o negócio foi de uma alta qualidade, inclusive até surpreendente, porque para algo improvisado se saiu muito bem. E isso gerou momentos, Inesquecíveis até. por exemplo, é porque assim, a narrativa do meu querido amigo Camáfia tava me dando uma descrição meio creepy do lugar. Era uma estrada escura, em volta tinha mata, não é? Aham, tava cheio de mato. Cheio de carro abandonado. Ó, de noite, entendeu? Nesse ambiente, você já imagina um pouco o clima ali. Andando um pouco mais à frente, ele fala que encontra uma casa, meio como quase que uma cabana, né? Tipo, Quase uma de cabana 2 andares. assim. E a luz acesa. Aí, quando eu vou pra essa área, pro quintal desse lugar, ele me descreve que tinha um parquinho, né? Meio que Tinha um abandonado parquinho. ali, tipo, meio velho assim, com algumas coisas. Ou seja, eu já tive um cenário, quase um Silent Hill ali, entendeu? Algo nesse naipe. Eis que eu vou, né, bater na porta e ele me descreve que eu sinto algo tocando minha perna. Eu tô já todo arisco. Eu invento de bicudar. O que quer que seja o que tava tocando a minha perna. E ele falou, você tem certeza? Eu, por precaução, né, com medo de ser algo pior, falei, meter a bicuda nessa coisa aí. Aí eu chuto. E quando eu vejo é uma criança chorando, porque eu rachei o coco da criança na bicuda. E daí em diante Só foi. foi desenrolando. Até que chegou uma parte que a gente adicionou mais algumas coisas. A ficha em si, que é o principal do RPG. Todo tem, ou quase tem. Você cria a ficha do seu personagem, nome, vida, As perícias, mana, perícias, essas coisas assim, habilidades e tal. o inventário. Inventário e tudo mais. Aí, quando chega nessa parte, né? Foi desenrolando mais e mais e foi crescendo de uma forma tão natural até que esse RPG nosso tem um foco muito narrativo. É mais narração do que tipo só ação. Exato. Claro, tinha algumas coisas que necessitavam ação, tipo de batalha e tudo mais, que até foi adicionado ficha pra monstro, Sim. sistema pra monstro e tudo mais. Tipo, desculpa te interromper, é um negócio bom. bem curto. O negócio saiu de pura narrativa pra uma coisa que não perdeu a sua essência, ainda tem aquela questão de improviso, mas também planejamento de criatura e certos cenários, certos acontecimentos. Isso foi muito massa, cara. Foi legal que esse RPG nosso surgiu do nada. Apenas narrativa. Foi evoluindo para sistemas, foi evoluindo para fichas. E agora chegou num momento que literalmente um pequeno spoilerzinho do que aconteceu. Nosso querido amigo Felipe acabou falecendo. Sendo debulhado por um monstro. E como um RPG não pode parar, a gente teve que continuar com outro personagem. Eis que então vem o Ezequiel. Quase que eu esqueço o nome dele. Então, faz tempo que a gente não joga também. Então, Ezequiel. Mas, vou falar um pouco sobre ele. Que, no caso, seria uma continuação do RPG, meio que paralelo, quase que ao mesmo tempo, né? Uhum. Esse meu personagem já era um pouco mais velho, uns 40 e poucos anos. E se iniciou com uma vida normal. E daí em diante veio tendo problemas. Inclusive, a gente esqueceu de falar. A temática do nosso RPG é mais algo sobrenatural, né? Uhum. Tem uma pegada mais sobrenatural. Com monstros vindo de outras coisas. Um grande monstro. Um grande inimigo. Grande. Tem muitas coisas grandes no RPG. Mas assim, isso que então o meu amigo me surpreende falando pra mim. Eu não acho que foi assim, né? Você perguntou se o Felipe podia voltar, né? Se eu queria que o Felipe voltasse. Eu topei, é a ideia. E então o RPG, ele tomou, tipo, o RPG tava muito grande. O início dele era algo bem simples, mas era muito divertido. E se tornou algo complexo, grande.
E aí então ele fala, eu posso trazer o Felipe de volta aqui, de uma certa forma. E o RPG acabou ganhando um novo horizonte. Então a gente tem a parte do Ezequiel, que é o mais ou menos o mesmo estilo do Felipe de quando ainda era vivo. Só que agora o Felipe, estando morto, vai ter que passar por certas etapas em um outro lado para poder reencarnar. Porque ele criou um planejamento, uma lore em cima do meu personagem que ficou muito interessante. Então agora é sentar a lenha para ver se ele consegue passar dessas coisas assim e voltar à vida. Porque ele não pode simplesmente voltar, né? Então, senão seria muito fácil. E também tem a questão de que escalonou de uma forma que de um personagem em si passou para ser 5, 4. 5, ó. Eu, Doug, Diniz, Fox e Joás. Então, foram adicionados mais 5 players nessa confusão, cada um com sua individualidade, além de um sistema, digamos que, de evolução em si de personagens. Sim, level de power up. E tipo assim, é um negócio muito legal que tem no RPG, que assim, quem é a cabeça principal é o Kamaf, ele que cria 99% das coisas. E assim, como é algo improvisado, ele acaba criando. Que nem quando você adicionou os power-ups, power-ups não. As evoluções. Os levels. O que acontece? Tava meio quebrado esse sistema. Demais. E tipo assim, era muito overpower. Só que por outro lado, também foi bom isso. Porque deu uma experiência pro RPG e coisas engraçadas, que nem, acho que foi com Ezequiel que aconteceu o One Punch Man. Literalmente destruiu o monstro com um soco. Eu dei um soco no bicho, o bicho evaporou lá. Então assim, tem uns negócios muito engraçados. É lógico que, como o nosso RPG é tão novo e é tudo tão ao vivo, a gente vai pulindo. Mas isso é muito legal, porque principalmente eu e você, a gente pode tá ali... polindo as coisas, fazendo a revisão de algumas coisas, tipo... A gente às vezes pode não ter noção. Só que esse nosso RPG pode tomar uma proporção maior. Pode mesmo, e deve até. Se a gente conseguir, sei lá, equilibrar toda a evolução, todo o sistema assim, de batalha, de monstro, adicionar mais coisas, mais algumas coisinhas básicas até, a gente consegue ampliar, talvez até criar um PDF em si para, sei lá, publicar, para ser um negócio de mesa em si. Sim. Mas aí levaria um tempinho, porque tem muita coisa. Muita coisa. A lore do RPG já parou de ser uma coisinha de um cara andando numa estrada, passou para algo celestial. Sim, Passou... algo além do que possamos imaginar. Além da compreensão humana. Então... Passou disso... literalmente foi todo o nosso caminho nesse RPG que nós dois fizemos. Literalmente. E... os outros RPG que a gente participa também já é outro bagulho um pouco mais sério. Sim, um pouco mais voltado à interpretação e tudo mais. Não que o nosso não seja, longe disso. Não, na verdade, assim, o RPG lá deles é tipo, em questão de complexibilidade, né? Eles têm mais sistema, mais coisas, tem um mercado, muito equipamento já pré-definido. Só que eu acho que o nosso ainda é mais interpretação do que os outros RPG. Até porque já saiu, literalmente a nascente do nosso RPG foi interpretação. Nada além de interpretação. E foi incrível, tipo, foi uns 3 meses atrás, mais ou menos. 4 meses, 5. Mais. Foi em janeiro até. Foi antes do ano novo que a gente começou, não foi? Foi? Cara, eu não lembro que, mano, faz tempo. A gente começou esse ano a fazer esse RPG. E, tipo, foi tão natural as coisas acontecendo que a gente, literalmente... intercalou muita coisa. Perdeu o fio da meada. Mas ainda continua sendo um bom RPG. Sim. Infelizmente, a gente não pode jogar só nós dois sozinhos com o Ezequiel agora, porque tem os outros players. Sim. Mas ainda tem a historinha do Felipe. E que nem, né, disse anteriormente, ele teve a ideia de trazer o Felipe de volta. E já aproveitando... vai ser uma novidade até mesmo pra mim. Eu não sei se você pode soltar essa informação ou se você já planejou isso. Mas o Felipe, em algum momento, pode se encontrar com companhia? E tudo mais.
Possivelmente sim. Possivelmente, Possivelmente, porque eu não vou dizer que você vai reencarnar perfeitamente aonde você estava. né? Não, Não, você nem vai reencarnar em si. Você vai voltar do zero, literalmente. Você vai voltar à fase bebê. Sim, é. Aí vai Então acho que é muito difícil. É mais. O Felipe é mais pra quando tiver só nós dois mesmo, pra gente poder jogar o RPG, né? Uma versão paralela do nosso RPG. Isso. Como se fosse o própria Ordem Paranormal, que tem, né? Tem as Umas lores. A ilha de Páscoa. Tem a Fibra da Floresta, Conjuração. Cara, o Ordem, esse sim, cara, intercalou de uma forma e que inclusive Incrível. serve como inspiração pra gente, né? Com toda certeza. É uma grande inspiração pra mim até. Tipo, eu não vou falar, cheguei a ver tudo de Ordem Paranormal. Não, eu vi um pouco, não consegui ver muito. Pretendo ver, com certeza. Também. Pretendo ver. Mas o pouco que eu vi, tipo, o início em si, tudo, assim, encaixa perfeitamente as coisas assim, mas é incrível, tipo, a coisa que eu primeiro vi, tipo, de RPG de mesa, sem ser o nosso em si, interpretando assim, tipo, no YouTube, foi o Ordem Normal. Foi do 61 e tudo mais. Uhum. E foi uma coisa totalmente diferente, foi uma experiência, digamos que, inovadora. Que literalmente trata o comum Sim. com um sistema de RPG, então... E que fica muito interessante. Fica muito interessante. Engraçado. Você tá lá, tipo, eu vou esperar o ônibus aqui, rode um D6 pra mim, pra saber se você vai conseguir pegar esse ônibus. Aí vai lá, tira 3. Talvez o ônibus tá vindo, você não sabe. Tipo, vai nessa narrativa assim, sabe? É gostosinho de ver, tipo, os personagens em si, as interações e tudo mais. Não só com outros personagens, mas com o ambiente também, é muito legal isso. E como que o ambiente se modifica? Sim. Desde uma simples ida ao banco até chegar sei lá, de um apartamento de luxo e tudo mais. Aí tem coisas acontecendo na live. Separado por uma blitz. Quem sabe? Só coisa incrível, sabe? Mas eu acho que a gente se estendeu um pouco demais sobre. Não, mas foi bom, foi conversas e tudo mais. Tá, eu vou perguntar uma coisinha só pra você, né? Certo. Só pra você. Tá. O que você acha de tudo isso, do RPG em si na sua vida? Cara, de verdade mesmo. Assim, eu sou um cara que é muito difícil de eu me viciar em algo e me manter por muito tempo naquilo. O RPG foi uma das únicas coisas que eu conheci, senti interesse, usufruir daquilo, né? Eu consumo até agora, até hoje, essa experiência e eu não me enjoo. Não só como eu não me enjoo, como eu não consigo perder minimamente o interesse nisso. Eu tô a todo momento buscando mais coisas sobre RPG, até porque é algo inovador. Então, pra mim, o RPG foi uma ótima experiência na minha vida, até hoje é. E eu pretendo espalhar essa coisa boa para as outras pessoas, porque, primeiro, a temática pode ser o que você quiser. Se não tem algo pronto pela internet, você pode pegar um já feito e copiar o sistema para você e os seus amigos aí, se você quiser. Modificar tudo. Entendeu? Pra vocês. Acho que no livro do Tormenta, tem uma parte lá que fala: regras foram feitas para serem quebradas. Então, se em algum momento você quiser, entendeu? Dar uma brincada ali, fugir um pouco, escapar do negócio, às vezes o personagem seu ia morrer ali. Poxa, mas estava muito, muito interessante aquele personagem vivo. Você pode dar uma quebrada ali, entendeu? E essa é a melhor parte do RPG. É lógico que não são todos e nem toda mesa vai ser dessa forma, quebrando todas as regras. Mas é muito importante isso, a liberdade que você tem. E é muito bom jogar algo. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Ou quase tudo, né? Pode dar ruim pra você dentro do RPG. Mas se limita algumas coisas, claro. Né? Sim, uma coisa que eu tenho que citar. Eu disse assim, você tem essa total liberdade que condiz com o que tá acontecendo ali. Você não, você tá num bar ali, tem umas 3 pessoas, beleza, eu vou atacar um tubarão. Entendeu? Tem que fazer sentido. Você tá nesse barzinho aí, você vê 3 pessoas e fala assim, eu vou puxar uma K.
Logo no RPG de medieval. Puxa Você tá com uma armadura lá, eu vou puxar uma K e vou matar todo mundo. Não condiz com a situação nem nada. Aí varia também, tipo, é muito engraçado como que o RPG pode se modificar de muitas formas, ambientes e tudo. E também o que é mais impressionante no RPG é que ele junta pessoas. Sim. Ele junta pessoas de diferentes etnias, diferentes pensamentos até. Sim, sim. E diferentes culturas, né? até, com certeza, diferentes línguas até. Sim. Você pode ver. E o RPG é algo que... eu não sei como colocar em palavras, mas é algo necessário até. Foi o que aconteceu na nossa escola. A gente fazia sessões de RPG com o Eric e tudo mais. E surgiu o TCC, que a gente tinha que fazer para conclusão de curso. Sim. O que aconteceu foi que nossos dois amigos, João e Eric, resolveram fazer o TCC sobre RPG em si, sobre a história do RPG e tudo mais. Foi tão bom essas coisas. Eu, infelizmente, não pude acompanhar de perto, porque eu tava doente no dia. Mano, eu dei um maior vacilo nesse dia, cara. Por quê? Porque eles falaram pra mim, acho que tirar uma foto e gravar, né, o TCC deles. Só que, cara, é tipo assim, elogiando e ao mesmo tempo já falando, cara, merda que eu fiz. Ou melhor, o que eu não fiz foi ter gravado eles fazendo o TCC deles lá. Só que, cara, o negócio tava tão bom, tava tão espetacular a apresentação. Não foi só uma apresentação, tipo, assim, isso aqui é isso aqui e pronto. Não, tava um negócio muito envolvente que eu esqueci. Eu já não sou bom de memória, assim. Aí os caras vêm e me apresentam um bagulho foda. Você só esqueceu de tudo. Cara, foi melhor do que assistir um filme. Um filme, uma série, um vídeo bem foda do YouTube. Então... cara, foi um negócio muito interessante de se assistir. Eu acabei esquecendo. Aí no final, cara, nossa, você velho, lembrou e me bateu a deprê. Nossa, cara, me bateu deprê forte, porque... eles estavam falando de mandar, acho que lá no Reddit, se eu não me engano, ou no servidor do Cellbit. E aí, mano, nossa, cara, eu acho que eu só tirei uma foto, nem isso. Eita. Eu mosquei muito, cara. Então, com essa apresentação do TCC deles, abriu a porta de fazer meio que um clubinho, né? Ou eletiva? Foi eletiva. Eletiva na escola de mesa de RPG, onde que o João ajuda os professores e tudo mais. Na verdade, se eu não me engano, quem tá dando a aula de eletiva lá é o João, não é? Eu acho que é, sim. Até porque quem mais entende lá é ele, né? Então é ele que organiza tudo. É incrível isso, cara, como que o simples TCC abriu porta pra isso. Pois é. Adicionar RPG na escola. Onde que, literalmente, vai dar mais liberdade pros alunos que são mais tímidos até. Sim. Pessoas que não conseguem conversar diretamente com as pessoas. Vai dar mais liberdade pra interpretação, desenvolvimento de fala e tudo mais, dicção e tudo mais. Mano, foi tão incrível. Eu queria ter visto. Eu juro pra você que eu queria ter visto, mas infelizmente eu tava ruim de voz. Eu lembro, eu tinha ligado pra ele no dia perguntando, né? Acho que foi pra ver se dava. Eu conseguia falar direito. Tipo, eu falava, mas tava pior que hoje. Hoje já tá um pouquinho assim, mas tava bem pior que hoje. Então, caralho, esqueci. O RPG é incrível. É o resumo de tudo isso aqui. É um RPG incrível. É muito bom, cara. Seja de forma de mesa de RPG, seja pelos jogos eletrônicos. A classificação RPG sempre foi, pra mim em si, algo que eu amo. No fundo do meu peito. Foi uma coisa incrível de participar de mesas, de diálogo, conversa até, tipo, eu e Carlos aqui sempre conversamos sobre várias coisas, literalmente estende assim, vai RPG, vai, sei lá, coisas que a gente quer no futuro, vai um monte de coisa, mas literalmente RPG foi uma das coisas que entrou na minha vida de uma forma tão incrível. E isso abrange muita coisa na nossa vida, parece que não, tipo, é lógico, se você enxergar o RPG como apenas algo esportivo, como um jogo... Só um hobbyinho ali. Entendeu? Aí vai ser só isso mesmo. Mas que nem o Camáfia falou, isso desenvolve a sua fala, a sua interação com as pessoas, a sua criatividade. Então, assim, é um negócio que parece que não, porque isso está sendo disfarçado como um jogo. Mas isso ajuda você a desenvolver.
você que talvez é muito tímido, pode ser que o RPG te ajude a deixar essa timidez de lado, porque é algo que atrapalha a nossa vida. Às vezes você tá com vontade de fazer algo, ou você tá numa loja e quer muito perguntar algo, você não vai porque tá você travado. É tímido, você sente aquele sentimento que não consegue falar. E o RPG trabalha isso. Trabalha a interpretação, trabalha o desenvolvimento da fala em si. Isso. Porque você vai ter que interpretar o personagem, digamos... Seja um personagem velho, seja um personagem jovem e tudo mais, seja um personagem mais grosso, mas aí vai indo. Inclusive, né, tipo, no RPG, você algum momento, dependendo da temática, você vai entrar em alguma loja e vai ter que conversar com o vendedor da loja ali dentro do RPG. E parece que sendo num RPG é mais fácil, mas não é. É quase que a mesma experiência, você vai ter que conversar com aquele personagem. E quando você tá dentro do RPG, por mais que você não queira, aos poucos você vai se envolvendo dentro da história que você nem percebe. Então. E uma coisa que eu queria citar antes, que eu tinha esquecido. Chora. O RPG, mano, quebra muito tabu. Demais. Muito tabu. Literalmente você pode ser o que você quiser. O que você quiser. Eu quero ser um slime. Você Não, o Francis, o personagem do nosso amigo João, era um sapo. Um sapo que não sabia falar. É lógico, não é um sapo literal sapo, né? Era um sapo meio humanoide, assim. É um demi-humano. É. Que era um sapo, ele falava a língua dele, a gente não entendia. O personagem agora, o do K-Máfia. O lobo em si era mudo. Não, o do Tormenta. Ah, tá. O Eu Ainz. sou esqueleto, literalmente. É o Eu Ainz. sou a porra de Washington. E literalmente sou um esqueleto. Um esqueleto nobre. Respeita. Nobre. Aí tem o próprio aqui, o Sony, que é um elfo. No caso lá eu sou um elfo clérigo. Então. Quase que eu me esqueço. É um clérigo. E tem o João, que é um bárbaro. É o bárbaro? É um minotauro bárbaro. Eu ia falar um rinoceronte. É um rinoceronte bárbaro. Mas é um minotauro. E tem um mestre, assim. E mencionar que o mestre em si tem muita... Cara, coisa falar uma coisa que pode ser o que mais afete de forma positiva ou negativa o RPG de vocês, que é o mestre. Os nossos mestres, né, que foi o João e o Eric, cara, eles são top, tá ligado? Não tem o que dizer. Mas uma vez eu vi a experiência de ter um mestre ruim. Eu vi um vídeo no YouTube e, cara, realmente quebra. Então, às vezes, se você for jogar um RPG, assim, uma mesa de RPG, e você vê que o mestre, entendeu, tá sendo muito chato, ou, entendeu, tá impondo muita coisa ali. Muita regrinha. Se você não tá se sentindo confortável, não se deixe levar por essa experiência. Pode ter sido uma má primeira impressão, mas saiba que não é só isso, entende? O RPG, ele foi feito pra agradar as pessoas. Pra ser né? uma diversão, pra uma ser diversão. um entretenimento. Pra ser algo que, tipo, leve em si. Uma descontração boa na sua vida. Uhum. Bem, acho que já acabou, né? Eu acho que já acabou, já que a gente falou muita coisa de RPG. Falou, nossa, foi uma boa caminhada de demais até. E pro primeiro em si, podcast, foi um bom tempo. Foi um bom tempo, cara. E olha que eu vou editar isso aí depois. Boa sorte, amigo. Boa sorte. Mas é uma edição simples, então. Vocês vão ver que só vai ser uma tela preta e a gente falando, então. Ou você pode colocar alguma coisa de fundo. Depois, se você quiser, eu te ajudo a editar. Pode ser, de boa. Mas essa primeira aqui eu quero ser mais suave. Quero que vocês aproveitem, né? Somzinho gostoso. Alegria. Fica vendo. Ó, desculpa te interromper. Hoje a gente aqui tá tendo problema com som externo. É até bom que isso tá fazendo agora. Mas ouça o que eu digo, inclusive você que tá escutando isso. A gente vai estar num futuro até que breve. A gente vai olhar pra esse vídeo aqui, né? Que vai ser um vídeo. E a gente vai falar, caraca, mano, que foda. A gente fazer um vídeo lá de fora da casa, com barulho externo, carro passando, carro do ovo. Só conversando. No futuro você vai ver, cara. A gente é pica. Mano. Mas Mas é isso. Esse é o fim do reboot. Primeiro episódio, falando sobre RPG. Dando nossa opinião sobre o assunto e tal, de todas essas coisas aí. E as nossas experiências. Com certeza. E espere por mais. Esse foi literalmente uma experiência incrível.
podcast aqui. Claro que a gente, como eu disse antes, a gente vai trazer outras pessoas pra conversar. Ter ideias diferentes, opiniões diferentes, claro. Sempre bom, né? Muito bom. Conversar, debater. E eu espero que você se inscreva no canal. E até uma próxima. Falou!